Olá, sejam todos bem-vindos ao canal AT Play TV no YouTube e no nosso perfil Jornal Timoneiro Canoas no Instagram. Estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas. Já fizemos uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e estamos fazendo uma série de entrevistas agora com os candidatos a vice-prefeito e prefeita de Canoas. Também temos todos esses conteúdos no nosso canal do YouTube, então tu pode rever e revisitar a qualquer momento para que você faça a sua melhor escolha nas eleições deste ano. Hoje recebemos aqui no Estúdio Parque, que fica no Território Cowork, Avenida Farroupilha 3992, o Estúdio Parque do Grupo Timoneiro, a candidata Aline Artioli, do Novo, vice na chapa que tem Odilê Campiol, também do Novo, como candidato a prefeito. A ordem foi sorteada, a ordem das entrevistas foi sorteada com a participação dos representantes das candidaturas. Já entrevistamos Rodrigo Busato, do União Brasil, Altair Stella, do PRD. Hoje conversaremos com Aline Artioli, do Novo, e nos próximos dias com a professora Daniele, do PSOL, Maria Eunice, do PT e Gilson Oliveira, do Democracia Cristã. No dia 2 de outubro, na semana final da campanha, realizaremos o último grande debate com os candidatos a prefeito lá no Unila Salle, em conjunto com a universidade, no espaço multicultural que fica ali no meio do campus, num lugar envidraçado, com a participação, portanto, da comunidade acadêmica e com a sua participação também. Envie seus comentários, suas perguntas, o que você mais quer saber dos candidatos à prefeitura. A gente vai fazer uma triagem e colocar para sorteio as perguntas também do público. Então já agenda aí, 2 de outubro. E se está passando aqui pelas nossas redes pela primeira vez, começa a curtir, te inscreve no nosso canal e no YouTube, te inscreve e aperta ali no sininho, porque assim todo conteúdo novo que for pro ar, tu é avisado na tela do teu celular com uma notificação, certo? Cada entrevista dessas aqui que a gente está fazendo vai ter a duração do nosso bate-papo aqui de em torno de 25 minutos e o tempo vai começar a contar agora. Recebo então a Aline Artioli, 32 anos, economista e trabalha como assessora econômica e está concorrendo pela primeira vez a um cargo eletivo. Muito bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu quem agradeço, eu acho de extrema relevância o papel que vocês estão dando e a importância de conversarmos com os vices. Afinal de contas, estamos testemunhando uma porta giratória na Prefeitura de Canoas atualmente e a população tem que estar consciente que o executivo é composto por 2 pessoas, o prefeito e a vice. E é uma honra estar aqui presente compondo a chapa com o Campiol. Então, os candidatos, não só com os candidatos a vice, porque os candidatos a prefeito também temos novatos nas campanhas, como é o caso do Campiol, né? Mas nos candidatos a vice um pouco mais. O teu caso, a primeira vez que tu está concorrendo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ti para que o nosso público te conheça. Sim, eu sou a Aline, tenho 32 anos, sou economista, sou católica. Meus pais são canoenses, minha família basicamente cresceu aqui. Eu sou soteropolitana, pela profissão do meu pai, por ele ser militar, nasci em Salvador, Bahia, e graças à profissão dele tive contato com diversas regiões do nosso país e também com pessoas de diferentes locais e regiões. Isso propiciou que eu tivesse uma bagagem um pouquinho mais ampla, que me beneficiasse hoje em dia, inclusive, na minha profissão. E como é que foi a decisão para se colocar a um cargo eletivo pela primeira vez? A minha decisão de compor o cargo eletivo, ela veio de um convite e de muitas conversas com o Van Hatten, em que eu acompanho o Partido Novo e desde 2012 eu venho tendo esse cuidado com as questões políticas e econômicas. Afinal de contas, por questões da minha profissão, é extremamente relevante estar atenta no que está acontecendo no âmbito político, pois para tomar as decisões econômicas, você necessita de estar atento a todas as questões de geopolítica. E as decisões políticas interferem diretamente nas decisões econômicas que nós fazemos, seja você na sua empresa ou também no governo. Normalmente, quando se fala em economia e macropolítica, a gente está falando em macropolítica mesmo, assim, governo federal, governo estadual. Em que nível no governo municipal esse assunto entra, tá, na tomada de decisões, e como é que é a tua visão em relação à visão econômica no município, por exemplo? É necessário você ter esse olhar amplo,
pois as tomadas de decisões, elas, no meio executivo, são fundamentais para trazer segurança ao empreendedor e também para o cidadão. Afinal de contas, nós precisamos respeitar os pagadores de impostos. São eles que conduzem e fazem a geração de riqueza e renda na cidade. Sendo assim, é primordial nós estarmos atentos a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, para que possamos obter o melhor caminho de política econômica, que também na cidade isso também é fundamental para atrairmos investimentos e termos um bom ambiente de negócio para prosperarmos. E agora, com esse ambiente de reconstrução que está ocorrendo em todo o Rio Grande do Sul, é fundamental que tenhamos as ferramentas corretas para colocarmos Canoas no lugar certo. Perfeito. A gente entrou um pouquinho sobre economia, daqui a pouco porque foi o gancho. Claro. A gente vai voltar a falar sobre desenvolvimento econômico, social e tudo mais, né? Vamos passar por todas as grandes áreas. Perfeito. Mas eu tenho pedido para todo mundo contar um pouquinho como é que foi a vivência durante a enchente, como é que foi a atuação, como é que foi a tua experiência durante a enchente de 2024. Foi terrível, não fui atingida diretamente, mas indiretamente sim. Com a minha rede de contatos, inclusive internacionalmente, conseguimos fazer uma conexão para recebermos e angariarmos doações internacionais, juntamente com o grupo da BPL e minhas amigas, a Ângela, a Pamela, também com o Verdun. A gente conseguiu captar essas empresas para fazermos as doações para o Rio Grande do Sul, não só para Canoas, porque foi todo o estado atingido, né? Foram mais de 475 municípios. E com essa corrente conseguimos atuar na entrega de doações. Além disso, atuei como voluntária na UBRA. Eu não me vanglorio por isso, porque, ao meu ver, todos os cidadãos brasileiros, e quaisquer que sejam a sua nacionalidade, estavam preocupados com o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, era o mínimo que eu podia fazer como cidadã. Perfeito. E daí sim, então, falando dos nossos bairros, da situação como Canoas está pós-enchente, né? Nós já tínhamos uma desigualdade ampla de bairros e também da Zona Leste para Oeste. Embora na Zona Leste tenhamos bairros populares e com desigualdade e com vulnerabilidade, se a gente pegar os dois lados, o lado Oeste, já por ser de uma área alagável e que já antigamente tinha sofrido com situações de enchente antes do dique, já era mais empobrecido e com áreas mais vulneráveis. Essa desigualdade, essa vulnerabilidade aumentou e a gente está com um problema grande no lado oeste, que é muitas empresas e muitas casas que nem foram retomadas ou reocupadas. Qual a tua visão para retomar o desenvolvimento econômico e social do lado oeste da cidade e a cidade como um todo? É muito preocupante o que a gente está vendo, porque, afinal de contas, Canoas ela deixou de ser uma cidade atrativa há muitos anos para o empresariado e para a população. Vimos uma transição de ascendência de Canoas e uma derrocada, antes mesmo da enchente. E engraçado por nós sermos uma cidade de um ponto extremamente estratégico para a logística do estado. E nós não conseguimos ter esse desenvolvimento do lado oeste. Um dos principais motivos é a questão de segurança, de estrutura e também o ambiente de negócios. São ferramentas básicas que estão no poder executivo, as ferramentas para que a gente possa fazer esses ajustes. E também é um trabalho em conjunto. A gente precisa trazer segurança para os cidadãos que estão na região oeste e em todo o Rio Grande do Sul, para que eles permaneçam aqui. Nós não queremos sair de Canoas, e sim nós queremos uma Canoas diferente. E o novo, ele tem as ferramentas que são primordiais. Liberdade econômica, liberdade de expressão. Isso tudo faz com que o cidadão sinta seguro para se permanecer na cidade e fazer os investimentos corretos. Porque também a gente tem que viabilizar para que o pequeno, o microempreendedor, a manicure, o barbeiro, o dono daquele mini mercado, ele consiga, de fato, começar a sua profissão. Que hoje em dia você tem muitas dificuldades na cidade de Canoas para conseguir abrir uma empresa. É muito burocrático. Isso impede que a sociedade consiga tomar as suas decisões. No plano de governo de vocês, nessa ideia de poder acelerar o ambiente de negócio, e tu falaste em ter segurança em um ambiente mais propício, assim. Que conjunto de medidas, assim, de forma mais prática, vocês estão trazendo como proposta?
Nós precisamos ter um legislativo forte também. Não adianta somente eu e o Campeão estarmos na prefeitura. Precisamos dos vereadores. Por quê? Nós temos a Lei de Liberdade Econômica, Lei de Ambiente de Negócios, que foi implementada pelo Paulo Guedes em 2021 e não foram implementadas em sua totalidade em Canoas, impedindo com que realmente os cidadãos canoenses consigam empreender. Classificarmos de fato os tipos de setores econômicos em baixo, médio e alto risco, e assim trazendo para eles as facilidades que já estão na lei federal. Para isso, a gente precisa de uma desburocratização. Fiquem atentos, canoenses. Um bom vereador não é aquele que faz lei, mas também aquele que sabe revogar as leis que são inúteis para que você possa empreender e crescer. Ok. Sobre máquina pública, qual o teu pensamento sobre a atual estrutura da máquina pública de Canoas, tanto em número de cargos comissionados como de servidores? E também já quero saber a tua visão sobre a questão das carreiras e concursados e terceirização, como tem, por exemplo, na área da saúde, que é o maior número na cidade de Canoas. Bom, eu acho extremamente abusivo o número de CCs que nós temos aqui em Canoas e isto acaba constrangendo o servidor público, porque ele estudou, se dedicou, está ali e vê pessoas que não entendem absolutamente nada, não são técnicas e estão ali sentadas e vimos também um entra e sai de CC. É gasto absurdamente e totalmente irrelevante para o servidor público a presença de uma pessoa que não ajuda a ter um ambiente bom de trabalho. E nós somos contra colocações de CCs por troca de politicagem. Não é isso que o Partido Novo quer. Nós queremos pessoas altamente técnicas e elas estão dentro do funcionalismo público. Nós temos que valorizar os servidores públicos que estão na máquina. Eles dão conta do recado e eles sentem falta de conseguir atuar com a liberdade e com o conhecimento que eles têm. Nós temos que incentivá-los e assim teremos um bom ambiente. E sobre a terceirização, só para a gente fechar isso, até podemos entrar um pouco na saúde, que é onde mais tem. Tem um número muito grande de terceirizados na administração pública atualmente, né? Principalmente na saúde, como repito, e faz com que muitas vezes tenha menos memória, não tem essa memória completamente, institucional, né? No caso. Mas ao mesmo tempo nós temos um problema da questão de lei de responsabilidade fiscal que barra um determinado limite. Qual a tua visão em relação a isso? Não sei se em relação a Canoas vocês já conseguiram estudar para ver o que mudariam ou manteriam. Eu acho que antes de qualquer coisa nós temos que analisar quais são os contratos que estão firmados. A gente, no Partido Novo, a gente precisa abrir todas as caixas pretas que nós temos em Canoas. Se tem um contrato que não está parando em pé, não está entregando, está gastando mais e não tem gestão, não tem protocolo, nós estamos vendo uma reclamação unânime de todos os cidadãos canoenses em que conversamos. Estamos andando no lado leste, oeste, centro e sul da cidade de Canoas e a reclamação é a mesma. Todo mundo está vendo uma degradação em todo o sistema público. E uma das reclamações é essa. Não tem protocolo, as pessoas não têm atendimento, o investimento não é correto. Então, o canoense está cansado de falar que tem bilhões investidos em XY setor, mas ele não vê esse recurso. Afinal de contas, o dinheiro é dele, é do pagador de impostos. E todos nós pagamos impostos. E não estamos vendo para onde isso está indo. E uma terceirização mal feita, ela acarreta muito mais prejuízo, porque é um prejuízo de longo prazo. E a pessoa que está na saúde esperando por uma fila de atendimento de mais de 8 horas, isso não é correto. Por que isso está acontecendo? Isso advém de vários erros, dentre eles a falta de fiscalização pelos próprios vereadores. Então, não existem soluções fáceis para problemas complexos. De fato, nós precisamos de uma renovação, tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Sobre isso, para pegar um gancho, depois a gente volta para a saúde, sobre essa questão político-partidária mesmo, né? Já falaste, citaste 2 vezes em relação a isso, a renovação na Câmara, né? Teremos uma renovação provavelmente histórica, até porque 4 dos 21 vereadores saíram para concorrer ou a prefeito ou a vice, e a enchente deu uma movimentada na cidade. Então teremos uma renovação com certeza, mas não necessariamente alinhado, né, se eleitos forem com a ideologia do Novo. Como fazer no atual sistema
político partidário brasileiro, e no qual Canoas evidentemente está inserido, como governar e precisando da Câmara de Vereadores e a partir dessa linha que tu tem ressaltado aqui, que é a linha do Novo? Olha, eu acho que tudo é baseado no diálogo. Afinal de contas, as pessoas que estão se candidatando, assim como eu e o Campeão, nós estamos pedindo seu voto de confiança. Fizemos e temos planos de governo e queremos atender às necessidades do cidadão. Primeira coisa é a conscientização. Não se esqueçam, os políticos são servidores do povo e temos que trabalhar para o povo. De certa maneira, a ideologia, ela não pode ultrapassar o interesse do povo. Nós precisamos atendê-los. E nada melhor do que o diálogo. As diferenças políticas, para mim, elas agregam. Afinal de contas, pontos de vista diferentes, a gente pode crescer com eles e assim termos uma amplitude do cenário que está acontecendo na cidade. Perfeito. Quero voltar para a saúde, então, para a gente aprofundar um pouquinho mais, porque a enchente, ela, em mais um caso, ela agravou os problemas já existentes e que são históricos na cidade de Canoas de assistência à saúde. Quais as propostas de vocês e qual a tua visão para a saúde pública? Olha, a saúde ele é um tema muito sensível em Canoas, pois nós sabemos que o nosso município ele também atende outros municípios. O que nós estamos fazendo é estudar. Fomos a Joinville 2 vezes. Joinville é ministrada pelo Partido Novo, é o Adriano e a Rejane que estão conduzindo lá. E as soluções passam pela participação pública e privada e a otimização e estancar a ociosidade. Pois o cidadão ele paga imposto e o mínimo que ele pode receber é um serviço humanizado de qualidade. Mas isso não adianta só cobrarmos o funcionário que está lá, porque nós estamos ouvindo e as reclamações são as mais básicas. Falta de estrutura, falta de matéria-prima, são condições básicas para que um profissional consiga atender bem o paciente. E não tem outra maneira. O Estado não pode ser maior do que ele já é em Canoas. Porque senão o cidadão e o empresário só serão mais onerados. Sendo assim, as soluções transpassam por parcerias público-privada, por compensações de imposto de renda da pessoa jurídica, para adotar determinados hospitais, para que assim a gente possa ter um ambiente limpo, que hoje nem ao menos isso nós temos em nossos hospitais. E a revitalização, como tu mencionaste, todos nós sabemos, temos HPS, UBS, que não estão em condições de uso no lado oeste e do lado leste estão totalmente precárias. E a gente precisa estar atento nas questões físicas e também nos insumos. Utilizando, de repente, como modelo Joinville que tu citaste, as parcerias público-privadas que tu fala na área da saúde, elas, da forma prática, como elas aconteceriam? Assim, por exemplo, o HPS entregue a uma parceria público-privada, seria isso? Não seria somente uma entrega, porque tem muitas das questões que tu pode fazer uma compensação, por exemplo, Timoneiro é uma empresa. Pode fazer uma doação do imposto de renda da pessoa jurídica, ao invés de você mandar o dinheiro a Brasília, esse dinheiro por meio de um projeto executado pela própria empresa e aprovado pelo Legislativo e o Executivo para adoção diretamente a um determinado item, seja um hospital, uma escola, um parque. Então, você pode fazer essa compensação diretamente. Ao invés de você mandar esse dinheiro para Brasília, queremos que esse dinheiro ele fique aqui na cidade. E assim o canoense, seja ele empreendedor e o cidadão, sinta o quão é bom você fomentar a sociedade privada. Ok. E mais especificamente ainda na área da saúde, não sei se vocês já se aprofundaram nisso e se tem uma opinião, e essa é a pergunta, sobre a intervenção da Prefeitura no Graças, que ele é privado da ABC, mas está sob intervenção da Prefeitura já há alguns anos, e também qual o papel da Fundação de Saúde no governo de vocês. Olha, tudo transpassa pela análise dos contratos e como as coisas estão acontecendo. É muito difícil nós darmos uma solução numa entrevista de 30 minutos e darmos uma solução certa. Tem que ser viabilizado, a gente tem que estudar, porque os dados estão muito difíceis de nós obtermos. Portal da transparência, que não tem transparência, a gente tem que conversar com os servidores, a gente tem que entender como realmente estão sendo realizados esses contratos.
Não existem soluções fáceis. Primeiramente, a gente tem que ouvir a todos, investigar e encontrar as melhores soluções. E isso depende muito de nós termos um secretariado técnico. Não adianta colocar um secretário da saúde por troca de cargo e apoio político. Essa pessoa tem que ser ou um gestor hospitalar, que é primordial, ou um bom doutor que já foi diretor de um hospital. Só assim para a gente realmente conseguir implementar protocolos, porque não tem protocolos em nenhum setor da cidade. Isso facilita muito para que a gente consiga entender onde estão os gargalos da saúde, porque dinheiro tem. Não é falta de dinheiro, ele vem. É obrigatório pela União o repasse. A questão onde ele está? Cadê o dinheiro que foi enviado? A gente tem que começar por aí, antes da gente apontar para os demais problemas, que aí é um efeito cascata. A gente conseguindo identificar onde está, estancando a sangria, a gente consegue administrar melhor. Ok. Um ponto muito importante é a proteção da cidade para as cheias, né? Qual o teu pensamento, qual a tua visão para proteção contra futuras cheias, porque elas virão, e de enfrentamento a qualquer tragédia, né? Uma coisa ligada à outra. Eu e Campiel estamos presentes em vários painéis e também obtendo objetos de estudos acadêmicos referente a isso, seja do IPH, os desafios da região metropolitana, que foi feito um seminário na UBRA, e me estranhou que já haviam estudos que apontavam esses problemas desde 2016. Então, os governantes que estão concorrendo ao pleito estão há mais de 20 anos no poder, dentre eles candidatos a vereadores que agora estão concorrendo a prefeito, foram avisados disso. A comunidade acadêmica entrou em contato, alertou sobre esses desafios e estão chegando alguns relatórios que constam que houveram erros de execução do projeto de 1967, em que eu pergunto de quem era a responsabilidade de fazer as inspeções das obras. E como deixamos chegar a esse ponto? É importantíssimo para que o cidadão canoense e os gestores estejam atentos. A fiscalização, ela é primordial. Hoje nós vemos que, inclusive, todo o gasto que foi realizado na construções de combate às enchentes, construção dos muros, dos diques, e não havendo a fiscalização, ocasionou um prejuízo imenso, sendo que, para mim, o maior prejuízo foram as vidas perdidas por conta dessa tragédia. É necessário haver uma análise do projeto e vermos onde estão as falhas. Estão saindo os relatórios atualizados quase toda semana. Então, a gente tem que estar atento à comunidade acadêmica, porque não é uma solução que transpassa somente pela prefeitura. É importante você, canoense, saber disso. Os diques são responsabilidade da União. Sendo assim, cabe ao prefeito e aos vereadores fazerem ofícios que vão passar pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e assim poderemos cobrar o governo do estado do Brasil. Então, nós precisamos também termos uma comunicação com todos os prefeitos que são impactados pelo DIC. Afinal de contas, não adianta arrumar só Canoas, você precisa arrumar toda a região metropolitana. Além disso, o desassoreamento dos rios, que poucas pessoas estão falando. Certo. Sobre a habitação, a cidade de Canoas ela foi fundada, ela foi ocupada, né, urbanizada por muita gente vindo morar aqui, que veio buscar aqui um lugar de moradia. E temos muitos lugares de risco ou pessoas morando mal e um déficit habitacional grande. Qual a tua visão e propostas para a área da habitação? A habitação, a gente tem um ponto anterior a isso, que é o plano diretor da cidade. Nós precisamos rever tudo o que está acontecendo, desde a análise dos DICs e ver onde é que são os lugares próprios ou impróprios para a moradia. Porque engraçado, né, canoense? Na hora de vir o boleto do IPTU, a prefeitura sabe cobrar. Mas na hora de proporcionar a você o mínimo de segurança e informação para que tu tome as decisões cabíveis, não lhe dão. Então, é um trabalho em conjunto que nós temos que fazer. É estudo. Não existe soluções fáceis. A gente tem que olhar tecnicamente para a cidade e assim dar informação e você saber onde você pode realmente construir uma casa. E assim o cidadão vai assumir o risco. E cabe à prefeitura conscientizar e alertar. Sobre educação, a gente saiu de uma pandemia, os alunos da rede pública já tiveram um prejuízo ali
pedagógico, e agora tivemos a enchente. Isso se agravou um pouquinho mais porque muitos alunos demoraram muito mais do que na rede privada para voltar a ter aulas e foram também muito mais afetados diretamente. Qual a tua visão para a educação e quais os planos para a educação, para o ensino de Canoas? Educação, para mim, é o tema mais sensível de Canoas. E fomos a Joinville, lá tem o dobro da população que Canoas tem, e o índice do IDEB é o melhor do país. Fui conversar com a Regiane e o Adriano para ver quais eram as soluções que eles conseguiram implementar em 3 anos de governo e obtiveram esse aprimoramento nas notas do IDEB. São programas que fazem com que as crianças que estão realmente com a qualidade de ensino defasada tenham uma melhoria na qualidade e intensificação desses materiais para que os alunos realmente possam condensar o conhecimento. De nada adianta ficar passando os alunos de fase para outra se eles não consolidam essa capacidade intelectual para enfrentar os outros desafios. Afinal de contas, é na primeira infância que tu determina se aquela criança vai gostar ou não de leitura, e assim ela vai poder se transformar num baita capital humano. Então, temos projetos, sim, na educação, eles transpassam por parcerias públicos-privadas também, porque nós queremos que as empresas de Canoas reinvistam na educação de primeira infância e, além disso, façam programas para que as crianças gostem de empreender e crescer. Hoje em dia, você tem a geração neném, nem gosta de trabalhar, nem gosta de estudar. E a gente precisa ver quais são os gargalos que nós temos na cidade para que, assim, o empreendedor também acolha e esteja mais presente nas escolas. Por fim, antes de te dar a palavra para fazer a mensagem final, em 30 segundos, se possível for, falar um pouquinho sobre transporte público e mobilidade. Qual a tua visão do transporte público hoje? O que mudaria ou não no transporte público e mobilidade de Canoas? Eu acho que é uma constatação invisível aos olhos de todos. É inadmissível você demorar mais de 1 hora para chegar até o centro da cidade. Quebrar o monopólio da Sogal. Ninguém aguenta mais a Sogal. É preciso analisar os contratos e implementarmos a lei de licitação na Câmara de Vereadores de Canoas para que assim possamos ter mais empresas e, por meio de um novo plano diretor da cidade, analisarmos a questão de trânsito e melhorar o deslocamento. Obviamente, contando com a iniciativa privada, pegando dados de empresas de Uber para entender melhor como o cidadão canoense está se deslocando. Perfeito. E por fim, então, a tua mensagem final direto ao eleitor. Canoense, tá cansado da velha política? Nós também. Foi por isso que nós saímos da indignação e partimos para a ação. Por favor, pesquise, saiba quem são os candidatos do Novo. Eu e Campiol estamos no Executivo e temos 21 excelentes candidatos a vereadores para compor a Câmara. Precisamos de você. A mudança depende de ti. Não tem como obter resultados diferentes com as mesmas pessoas. Chegou a hora do novo. Não tenha medo de mudar. Fará bem para todos. Muito obrigado, candidata, pela presença, pela conversa. Obrigada. E encerramos assim mais uma entrevista com candidatos à prefeitura da cidade de Canoas. Amanhã às 19 horas estaremos ao vivo aqui de novo, e se você pegou essa entrevista pela metade e quer assistir ela inteira, em 10, 15 minutinhos, Sinara, que está ali na operação, já vai ter postado lá no YouTube. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e tchau.